O deputado federal Coronel Tadeu, em vídeo divulgado pelas redes sociais, falou sobre a capa da revista Isto É, que retratou o presidente Jair Bolsonaro como ditador. Lembrando a importância de uma imprensa livre e sem censura, o deputado apontou: a capa da Isto É, de 16 de outubro de 2021, não deixa dúvidas de que alguns veículos se afastaram da missão principal do jornalismo. Ao adjetivar de forma criminosa o presidente da República, a revista distorce fatos e, muito mais, distorce a verdade. A verdade não tem lado, ela é simplesmente a verdade. Usar o jornalismo como ferramenta ideológica é inaceitável e injusto com a sociedade. Mostrando a revista, o deputado acrescentou: a imprensa de qualidade, o equilíbrio e a imparcialidade se perderam, surgindo aquela imprensa que reproduz posições políticas, ideológicas e partidárias, sacramentando o conceito de parcialidade e paralelismo político. Coronel Tadeu explicou: não se faz jornalismo sem ter dinheiro. Irrigada que foi durante os desastrosos anos do PT, falta-lhe agora o abissal aporte de recursos da máquina pública. Como o meu e o seu dinheiro não cai mais abundantemente na conta bancária da revista, resta-lhe apenas atacar. A melhor resposta a ser dada é o desprezo. A Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de imprensa. Não apenas a Constituição, mas também diversos tratados internacionais assinados pelo Brasil. No entanto, para setores do judiciário brasileiro, essas garantias não se aplicam a cidadãos de quem os magistrados discordam. Para esse grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. Para essas pessoas, as garantias não se aplicam. A título de exemplo dos tratados internacionais sobre liberdade de expressão e de imprensa, ouça a Declaração de Chapultepec, assinada pelo Brasil em 1994. Declaração de Chapultepec. Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. Porque temos consciência dessa realidade e a sentimos com profunda convicção, firmemente comprometidos com a liberdade, subscrevemos esta declaração com os seguintes princípios. 1. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo. 2. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos. 3. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo setor público. Nenhum jornalista poderá ser compelido a revelar suas fontes de informação. 4. O assaz, o ter, o sequestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer tipo de violência e impunidade dos agressores afetam seriamente a liberdade de expressão e de imprensa. Esses atos devem ser investigados com presteza e punidos severamente. 5. A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou à divulgação de suas mensagens, a imposição arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e movimentação dos jornalistas se opõem diretamente à liberdade de imprensa. 6. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam. 7. As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de papel ou equipamento jornalístico, a concessão de frequências de rádio e televisão e a veiculação ou supressão de publicidade estatal não devem ser utilizadas para premiar ou castigar os meios de comunicação ou os jornalistas.
8. A incorporação de jornalistas a associações profissionais ou sindicais e a filiação de meios de comunicação a câmaras empresariais devem ser estritamente voluntárias. 9. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, à busca de precisão, imparcialidade, equidade e a clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores éticos e profissionais não devem ser impostos. São responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga. 10. Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política e de vários outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. A decisão se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja o vídeo do deputado federal Coronel Tadeu sobre a capa da revista Isto É. Os veículos de imprensa exercem papel importante perante a sociedade, seja denunciando irregularidades ou esclarecendo fatos que possam afetar a população. Para isso, a imprensa precisa ser livre de censuras. As pessoas precisam de informações para que possam formar sua própria opinião. A capa da revista Isto É, dessa semana, 16 de outubro de 2021, não deixa dúvidas de que alguns veículos se afastaram da missão principal do jornalismo. Ao adjetivar de forma criminosa o presidente da República, a revista distorce fatos e muito mais, distorce a verdade. A verdade ela não tem lado, ela é simplesmente a verdade. Usar o jornalismo como ferramenta ideológica é inaceitável e injusto com a sociedade. A imprensa de qualidade, o equilíbrio e a imparcialidade se perderam, surgindo aquela imprensa que reproduz posições políticas, ideológicas e partidárias, sacramentando o conceito de parcialidade e paralelismo político. Vale acrescentar aqui, como se fosse o melhor tempero ou a cereja do bolo, que o ser humano não vive sem oxigênio. Não se faz bolo sem quebrar ovos e não se faz jornalismo sem ter dinheiro. Irrigada que foi durante os desastrosos anos do PT,
falta-lhe agora o abissal aporte de recursos da máquina pública. Com o meu e o seu dinheiro, não cai mais abundantemente na conta bancária da revista, resta-lhe apenas atacar. A melhor resposta a ser dada é o desprezo.